Pronto, nessa aula de hoje aqui eu vou explicar para vocês, né, raízes quadradas, né, como que calcula uma raiz quadrada, como é que escreve, qual é o símbolo, beleza? Gente, ó, nessa aula aqui, para você entender bem, né, o conceito de raiz quadrada, eu vou explicar aqui um breve histórico, tá? Para contextualizar, né, de onde que veio essa raiz, né, de onde que saiu, por que que a gente escreve usando esse símbolo, tá? Mas primeiro vamos ver o contexto, ó, vamos ver primeiro qual é a lógica da raiz quadrada, tá? Lembra daquele vídeo de potências, né, que eu te pedi para calcular o quadrado, né, o número quadrado perfeito? Eu te dou a base e a altura de um quadrado, né, 2 vezes 2, aqui por exemplo, ó. Você vai fazer 2 vezes 2 que dá 4, né? Que é 2 elevado a 2, que dá 4. Beleza? Então se eu tiver um quadrado aqui, ó, a base, né, a altura dele sendo 2, você consegue calcular, né, a quantidade, né, a área dele, né, 4. Aqui por exemplo, ó, 3 vezes 3, né, 3 vezes 3 dá 9. Você contar quantos quadradinhos tem aqui, ó, de 1 por 1 dá 9. Beleza? Aqui também, ó. 4 vezes 4, 4 vezes 4 é 16. Beleza? Agora eu quero que você raciocine o contrário. Eu quero que você me diga qual deve ser o número que eu multiplico aqui, ó. Qual é o número que eu tenho que multiplicar aqui para poder dar 25, né? Se você assistiu bem aquele outro vídeo, né, sobre potência, você já sabe a resposta declarada, né? Tem que ser um número quadrado perfeito, né? 25 é um número quadrado perfeito. Mas quais são os dois números que você multiplica para poder dar 25? Você já sabe a resposta? Tem que ser 5, né? 5 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25, né? Então, aqui, qual deve ser o lado, né? O lado e a altura do quadrado para poder dar 25, né? Aqui, ó, mesmo argumento. Qual deve ser o lado do quadrado para poder dar 36, né? Qual deve ser a incógnita? Qual deve ser a resposta que eu tenho que colocar aqui, né? Qual deve ser o valor desconhecido que eu coloco aqui de modo que quando eu multiplico por ele mesmo dá 36, né? Qual deve ser o valor do quadrado, beleza? Então eu quero que você entenda esse tipo de pergunta aqui antes da gente continuar. Sempre que eu quero calcular, ó, o número quadrado perfeito, qual é o valor que chega ele? Qual é o valor que chega nesse número quadrado perfeito? Então, gente, ó, qual é o contexto histórico? O contexto histórico, né? Esse rapaz aqui, ó, o Muhammad ibn al-Khwarizm, lá do século IX, ele meio que inventou a matemática, né, a aritmética básica do jeito que a gente conhece, né? Lá nas Arábias, né, ó, os árabes, eles inventaram, no caso ele, né, aristocrata rico, poderoso, né, teve bastante tempo para desenvolver essa matemática aqui. Então, gente, ó, no livro que ele escreveu sobre álgebra, né, ele escreveu um livro falando sobre esses cálculos matemáticos. Então, nesse livro aqui, ele tem muitas referências dele usando essas duas palavrinhas aqui, ó, em árabe, tá? Que é a palavrinha shay e a palavrinha jid. Essa aqui eu não sei escrever árabe não, eu escrevi aqui só por cima, só para você ter alguma noção, certo? Então essas duas palavras, ó, uma delas significa coisa, né? E a outra significa raiz, né? Lá naquele livro dele, ele usava essas duas palavras para representar a mesma coisa, representar incógnita, tá bom? O que é uma incógnita? Incógnita é um termo desconhecido, é algo que você quer descobrir. Então, nesse livro dele, todas as vezes que ele apresentava essas duas palavras, ele tinha um problema que ele queria descobrir a resposta, tá? Ele queria descobrir a raiz, né, da questão, né, o X da questão. Ele queria descobrir a raiz de todo mal, né, digamos assim. Então, o que aconteceu? O Fibonacci, né, italiano, rico também, quando ele foi lá no Mediterrâneo, né, lá nas Arábias, estudar, né, estudar os conhecimentos desses árabes, ele pegou os livros do Al-Khwarizmi e os discípulos deles e estudou, né? Pegou e trouxe para a Europa, né? Traduziu, né? Só que aí quando ele traduziu, para o latim, né? Porque naquela época os italianos, ó, século XII, lá naquela época os italianos falavam latim clássico. Então quando ele traduziu o livro em árabe do Al-Khwarizmi, no livro dele chamado Liber Abaci, né? Esse aqui é o livro do Fibonacci. Quando ele traduziu, ele chamou aquela problema da raiz, da incógnita desse tipo de questão, de radix quadratum, certo? Então, meio que ele traduziu de forma literal, né? Raiz, que para os árabes eram incógnitas, era um termo desconhecido, ele traduziu como raiz mesmo, né? Como se fosse raiz de uma árvore, né? Porque também significa raiz de árvore, essa palavra. Então, gente, ó, então, em latim a gente tem radix quadratum, certo? Que tem o mesmo valor, né? Tem o mesmo significado que valor do quadrado, né? É a incógnita do quadrado. Então, sempre que eu quero saber qual é o número que eu coloco aqui para multiplicar para dar 36, eu estou querendo saber qual é a raiz desse quadrado, qual é o problema, né? Qual é o resultado dessa questão. Aí ficou como raiz quadrada, certo?
Deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, aqui, ó. Você tá vendo 3 vezes 3 dá 9, né? Então, se eu tivesse um problema desse jeito assim, se eu não soubesse o que é 3, né? Se fosse um termo desconhecido, eu não sei quantos quadradinhos estão aqui, mas eu sei que dá 9. Então, como é que eu faria o cálculo? Eu faria assim, ó. Eu faria radix quadratum de 9, né? Que é o que ele inventou, que o Fibonacci inventou. Radix quadrado de 9 dá 3. Beleza? Por quê? Porque 3 vezes 3 dá 9. Certo? Só que aí, estou com preguiça, vou escrever só assim, ó. Radix 9 dá 3, né? Aí x, para representar a raiz, né? Vou escrever só R, para representar a raiz. Raiz quadrada, certo? Preguiça, eu quero escrever o R com letra minúscula, né? R9. R9 dá 3, né? Escreve com letra minúscula. Só que, gente, matemática é complicado, né? Uma pessoa que estuda muito matemática acaba ficando com letra feia, né? A gente escreve com letra feia, ó. Então esse R minúsculo aqui que representa a raiz, olha como é que eu vou escrever. O R todo distorcido, né? O R da raiz. Então, gente, ó, acabou que ficou isso como um símbolo gráfico da raiz quadrada, tá? Só que a gente vai escrever mais bonitinho, a gente vai escrever assim, ó. Certo? Então, esse aqui é o meu símbolo para representar esse tipo de problema, né? Qual é a raiz do quadrado, né? Qual é o lado que eu multiplico aqui para poder dar 9, né? Raiz de 9 dá 3. Então, sempre que eu te pedir a raiz quadrada de um número, basicamente eu estou lhe perguntando qual é o número quadrado perfeito, né? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo gera aquele número quadrado perfeito. Então, se eu quero, por exemplo, 3 vezes 3 dá 9, eu faço, né? Ó, 3 vezes 3 dá 9. No próximo quadro eu vou dar mais exemplos. Pronto, então, gente, para a gente encerrar essa matéria de raízes quadradas, né? Ó, eu dei mais alguns exemplos aqui para você fazer. Então, a dica para você calcular uma raiz quadrada é você lembrar do número quadrado perfeito, né? E como que você chega nesse número quadrado perfeito, né? Só lembrar do outro vídeo que eu ensino nessa matéria. Por exemplo, aqui raiz quadrada de 25, ó. Né? Que número vezes ele mesmo dá 25? 5, né? 5 vezes 5 não dá 25? Então a raiz quadrada de 25 é 5. De 100, raiz quadrada de 100. Que número vezes ele mesmo dá 100? 10. 10 vezes 10 dá 100. Raiz quadrada de 196. Você lembra decorar? Tem que saber, decorado, hein? 14. 14 vezes 14 dá 196. E 361? 19. 19 vezes 19 dá 361. Tem que saber decorado, tá? Então a dica para você calcular uma raiz quadrada de forma bem rápida, bem fácil, é só você saber todos os números quadrados perfeitos, né? Você sabe decorado eles e você consegue calcular. E se eu te pedir para fazer uma raiz cúbica? Gente, o princípio da raiz cúbica é a mesma coisa da raiz quadrada, né? Só que em vez de você estar desenhando quadradinhos, você está desenhando cubos, né? Lembra daquela aula que eu falo sobre o cubozinho, ó, o número cubo perfeito? Então imagina que você tem um cubo aqui formado, ó, por três cubinhos na frente, aqui, ó, 3 cubinhos na lateral, empilhados em 3 fileiras, né? Em 3 colunas, desse jeito aqui, ó. 3 de comprimento, 3 de profundidade e 3 de altura. Multiplica 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Então, para eu exprimir, né, esse número aqui na forma de raiz cúbica, eu tenho que escrever assim, ó, né, o símbolo da raiz quadrada, né, só que em vez de não deixar vazio aqui, eu escrevo o número 3 aqui, ó, beleza? Para representar a raiz cúbica. Então, o símbolo da raiz, eu escrevo aqui um 3 aqui no cantinho, aí dá 3. Raiz cúbica de 27 é 3. Por quê? Por que a raiz cúbica de 27 é 3? Porque se eu fizer 3 elevado a 3, 3 com expoente 3, eu vou estar fazendo 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Então, desse jeito você argumenta como que calcula uma raiz cúbica. Aqui, por exemplo, ó, se eu começar com uma potência cúbica, né? 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4 dá 64. Então, a potência cúbica do 4 dá 64, que é um cubo perfeito. Logo, se eu te pedir para calcular a raiz cúbica do 64, a minha resposta tem que voltar para o 4. Tá? Então, volta para o 4 a resposta. Lembrando que eu só consigo calcular a raiz cúbica se o número for cubo perfeito. Eu não consigo calcular, por exemplo, a raiz cúbica de 5. Tem que ser um número cubo perfeito, né? O mesmo vale para a raiz quadrada. Eu só consigo calcular a raiz quadrada se o número for quadrado perfeito. Né? Então não tem como dentro da raiz aparecer um número que não seja daquela tabelinha que você preencheu, lembra? Então, generalizando, se eu quero calcular uma raiz com qualquer número, tipo qualquer índice, né? A gente chama isso aqui de índice, né? Esse nzinho aqui, ó, que a gente coloca aqui, a gente chama de índice da raiz. Esse número aqui dentro da raiz a gente chama de radicando, beleza? E o resultado da raiz a gente chama de raiz, né? Raiz ou resposta, beleza? Então, ó, sempre que eu te pedir a raiz enésima, né? O que significa raiz enésima? Raiz índice n de um número, você tem que voltar na forma de potência. Então, para a raiz enésima de um número dar A,
é porque a potência com A dá aquele número que está dentro da raiz. Vamos ver se você entendeu. Aqui eu quero, por exemplo, ó, raiz quinta, né? Raiz índice 5 de 32. Como é que você faz a raiz quinta de 32? É só você pensar no número que elevado a expoente 5 dá 32. Então deixa eu escrever aqui, ó, como se eu estivesse argumentando. Pois, qual é o número que elevado a 5 dá 32? Aqui é fácil, é só você pensar nos números pequenos, né? 32 é um número pequeno, então a potência quinta que dá 32 tem que ser um número pequeno também. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2 dá 32. Aqui tem que ser o número 2. Beleza? 2 com expoente 5. 2 elevado a 5 dá 32. Logo, a raiz quinta de 32 tem que ser o 2. Beleza? Raiz cúbica. Raiz cúbica de 125 dá 5. Eu já sei decorado. Por quê? Porque 5 elevado a expoente 3 dá 125. Beleza? Raiz quadrada. Ó, raiz índice 2 é raiz quadrada. É o mesmo que raiz quadrada. De 144 tem que ser 12. Sabe por quê? Porque se você fizer 12 vezes 12, dá 144. 12 elevado a 2, expoente 2, dá 144. E aqui vem uma pequena observação, gente. Ó. A raiz quadrada, né? Você não precisa escrever esse 2 aqui não, tá? Você pode simplesmente, ó, deixar invisível. Raiz quadrada de 144, raiz índice 2, é o mesmo que raiz 144, ó, sem nada escrito, tá? Por quê? Porque da invenção lá do Fibonacci, né? Quando você escreve simplesmente o R distorcido, né? O símbolo da raiz, sem nada escrito, fica subentendido que é raiz quadrada, né? Radix quadratum, né? Sei lá. Então, gente, ó, a gente vai ficar com isso aqui, tá? Matéria de sexto ano. Se você quiser aprofundar um pouquinho mais, eu vou deixar linkado com esse vídeo aqui. Um outro vídeo que eu aprofundo mais como é que calcula a raiz, tá? Esse aqui é mais a teoria, né? O básico, a introdução dessa matéria. Se você quiser aprofundar, né? Você vai precisar de mais conteúdo, né? De um pré-requisito para poder calcular melhor. Mas o básico é esse. Você só consegue calcular a raiz quadrada se o número for quadrado perfeito, né? Agora, se o número for muito grande, né? Se dentro da raiz aparecer um número muito grande, tipo 1600, que também é quadrado perfeito, né? Para calcular essa raiz, você vai precisar de um pouquinho mais de conhecimento, tá? Mas não é para ser difícil, tá? Se você tiver curiosidade e quiser logo aprender como é que faz, eu vou deixar linkado o vídeo, tá, gente? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.